Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a reconquista da identidade. Joana fala muito o quanto que a gente precisa entregar a verdade, até mesmo quando a gente fala e quando a gente sente quem somos nós. Joana começa o material falando o seguinte, que a imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. É muito interessante a forma que ela aborda e ela complementa dizendo o seguinte: a timidez confunde esse homem, fazendo que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo a tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente se lhe desvela, disfarçando os medos que lhe são habituais. E assim, a gente vai se mostrando da forma que a gente não é. A gente vai se adequando à realidade que se impõe à nossa volta e muitas vezes a gente entrega para o outro aquilo que nós não somos. Porque ela ainda diz o seguinte, que gestos e maneirismos são copiados, assumindo o comportamento no qual se exibe e consome, até passar a outros modelos em voga que lhe despertem o interesse. Então a gente vai, à medida que vai vendo uma necessidade, a gente vai se mostrando de uma forma. Tanto é que ela ainda fala que na superficialidade da encenação, que muitas vezes é isso que acaba acontecendo, o outro encena alguém que não é. Então, na superficialidade da encenação, asfixia-se, mas se conflitando em razão da postura insustentável que se vê obrigado a manter. Porque, afinal de contas, eu preciso manter aquela pessoa que eu criei para o outro. Esse trecho ainda é muito interessante porque ela fala o seguinte: vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, porque aí essa pessoa passa a não ter identidade, ela é uma criação que ela entrega para o outro. Então, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com a sua realidade interior. O fato é que esse ser, ele tem sempre a necessidade de agradar o outro. Eu até trouxe um exemplo de um filme de romance chamado Noiva em Fuga, no qual a personagem de Julia Roberts, ela sempre mostrava para o noivo atual uma forma que ela gostava de consumir, por exemplo, o ovo. Para um, ela dizia que gostava muito do ovo cozido, porque ele mesmo tinha apresentado para ela. Para outro, o ovo pochê. Para ainda outro, o ovo frito. Na verdade, ela não gostava, ela não sabia que tipo de ovo ela gostava de comer. Ela simplesmente dizia que gostava desses ovos para agradar quem estava com ela. Então, muitas vezes, veja que esse é um exemplo bobo, mas na simplicidade a gente começa a perceber o quanto a gente vai se escondendo para o outro e tendo medo de entregar quem a gente é. Joana ainda fala o seguinte, que cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. Que o seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências. Ou seja, à medida que a gente passa essa encarnação, eu tenho aqui as minhas vivências que vão montando quem eu sou. E que bom quando eu estou num meio que eu posso mostrar quem eu sou. E ela ainda diz que no variado caleidoscópio das individualidades, somos, surge o grupo social das afinidades e interesses, das aspirações e trocas, da convivência compartilhada. Então, quando eu posso estar num meio que eu posso mostrar não só as minhas qualidades, mas também os meus defeitos, eu passo a partir daí
a poder me visualizar naquele processo e assim modificar e ir alterando aos poucos aquilo que precisa ser alterado. Joana ainda fala: aceitando-se como se é, possui-se estímulos para auto-aprimorar-se. Você aceita os seus defeitos? Você entende que está num processo ainda e que é natural que você ainda os tenha? E que à medida que o tempo vai passando, se você tiver consciência desses defeitos, você vai conseguir trabalhá-los. E ela ainda fala, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. À medida que a gente vai tendo esse entendimento maior, a gente vai conseguindo se corrigir, mas aos poucos, sem culpa, entendendo que é um processo. Joana ainda fala que somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal, libertadora. Afinal, é muito libertador quando a gente pode ser quem a gente é. Tem um trecho que ela comenta que o indivíduo tem o dever de enfrentar-se. Eu vou repetir. O indivíduo tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, se aceitar. Porque se a gente não se aceitar, fica muito complicado a gente trabalhar as nossas limitações. E eu vou terminar esse material trazendo um texto que Braulio Bessa, né, ele sempre escreve cordéis e tal, eu acho muito lindo. E ele fala o seguinte: seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Que você se respeite e entenda os seus limites. Um grande beijo.